Hoje, vamos recapitular o Manho a Astarte, uma bela história sobre um jovem casal que toma seu destino nas próprias mãos sem se deixar definir por uma profecia. Eu adoro essa história. Espero que vocês também. Se gostam desse conteúdo, curtam e se inscrevam. Isso nos ajuda muito e permite postar mais vídeos. Sem mais delongas, vamos à história. A doce princesa Astarte Firenze explora um lindo jardim perene com sua criada, Rowena. Rowena explica que as plantas são tão verdes porque o príncipe Merrigan, irmão de Astarte, usou magia para florescer no inverno. Astarte se diverte, pois raramente sai do palácio devido a uma profecia do sumo sacerdote. Na lua de sangue, nasceriam duas princesas, uma da luz e outra das trevas. Como o sacerdote anunciou, na noite da lua de sangue, nasceram duas princesas. Com cabelos prateados como a família real, Amaryllis Firenze nasceu de mãe plebeia. Já Astarte nasceu de sangue real puro, mas com cabelos negros como a noite, cor inédita na família imperial. Por isso, Astarte foi vista como arauto das trevas, e Amaryllis, a princesa da luz, levando ao seu exílio após a morte da mãe. Rowena, furiosa, sabe que Astarte é a criança mais doce e amorosa, que até ajuda nas tarefas do palácio. De qualquer forma, após um tempo no jardim, Astarte fica com fome. Então, Ashun Belga, capitão da 5ª Divisão da Guarda Imperial, a acompanha enquanto Rowena busca comida. É quando encontram o príncipe Merrigan e a princesa Amaryllis, apelidada de Riley. A única interação de Astarte com o príncipe foi quando ele disse para nunca chamá-lo de irmão, só Riley podia. A coitada da Astarte ficou arrasada com isso. Agora, Riley está convidando ela para tomar chá com eles. Você esperaria que a princesa da luz fosse pelo menos tão doce quanto a Astarte, né? Pois é, nada disso. Ela é uma egocêntrica manipuladora que, assim que Astarte senta, exige o grampo que ela está usando. Astarte não quer dar, já que foi um presente da Rowena. Mas a manipuladora insiste, dizendo que se não der, vai parecer que Astarte a odeia. Que absurdo, né? Astarte se recusa, deixando Riley furiosa. Ela quebra xícaras, pergunta como Astarte ousa dizer não, e tenta arrancar o grampo à força. Mimada demais? O príncipe Merrigan segura a mão de Riley, chocando-a ainda mais, já que ele nunca a contrariou antes. Com lágrimas falsas escorrendo, ela finge ofensa e sai furiosa da mesa de chá. Merrigan manda Ashun ir atrás dela, ficando a sós com Astarte. O clima fica tenso, mas Merrigan tenta quebrar o gelo perguntando se o vestido dela é novo. Astarte o chama de irmão por engano, irritando-o. Astarte pergunta por que não pode chamá-lo assim, se é tão irmã quanto Riley. Merrigan é cruel, diz que escolheria Riley e não impedirá que ela a machuque de novo. Merrigan sai furioso também, deixando Astarte chorando sozinha. Ela está arrasada. Seu sonho de ser amada pela família agora parece impossível. Ela então encontra o livro mágico de Merrigan na mesa. Ao abri-lo, surpreende-se ao entender a linguagem mágica escrita. Ao folhear as páginas, ela descobre um feitiço mágico que revela o destino. Ao lê-lo, ela é teletransportada para um escritório escuro, onde um garoto acorrentado a adverte para fugir se quiser viver. Já faz alguns dias desde que Astarte chegou naquela sala e conheceu o belo Rion de cabelo roxo. No início, ele parecia assustador com o discurso de "Vou te matar se não for embora". Desde então, Rion se mostrou um cavalheiro, dando comida a Astarte e a deixando ficar até descobrir como voltar para casa. Ele até provoca, perguntando se cair ali por um feitiço do destino é algum tipo de cantada. Ah, quem me dera! Ele até explicou o significado do nome dela, Astarte, uma antiga deusa da guerra e do amor. Curioso sobre ela, acha que pode ser nobre pelos modos, mas duvida ao ver suas mãos calejadas. Ela até se gabou que um dos seus talentos é ficar uma semana sem comer.
Coitada, nem percebe como isso é errado em tantos níveis. Ele também se intriga com o talento mágico dela, que leu 500 feitiços em poucos dias. Astarte também se intriga com ele, que dá comida infinita, mas está preso num quarto. Ela pergunta se ele mora com a família. Com um sorriso estranho, diz que não sabe. Ele pergunta o mesmo, mas como sabemos, é igual para Astarte. Depois de um tempo, Astarte acha um feitiço para se teletransportar onde quiser. Ao dizer o feitiço, um vento forte sopra no quarto e uma estante quase cai nela. Rion a protege. Astarte, super culpada, pede desculpas. Rion diz para parar, ela não podia evitar a queda. Nossa, eles são tão fofos juntos! Após Rion protegê-la, Astarte pergunta se ele está preocupado, pois a bronca lembrou Loena. Ele se desculpa dizendo que ela também o lembra de alguém. Com essa tentativa falha, Astarte atingiu sua cota diária de 50 feitiços. Rion impôs isso, dizendo que seu mana fica fraco após 50 feitiços, melhor descansar e tentar amanhã. Rion se impressiona com a magia dela, pois ler o livro mostra que entende as 3 línguas antigas do reino. Ela nem percebe seu poder, então ele a avisa para não contar a ninguém sobre sua magia. Ele então guarda o livro mágico numa prateleira alta, fora do alcance de Astarte. Claro, nossa pequenina não desiste fácil e logo pega uma escada para alcançar o livro. Óbvio, ela acaba tombando e caindo da escada, gritando por Loena no processo. Rion vai ajudá-la com os machucados, perguntando quem é Loena. Astarte lembra como conheceu Loena, a única que ficou ao seu lado quando todos, até os criados, a abandonaram por medo da profecia. Astarte fala com carinho de Loena, dizendo a Rion que quer voltar principalmente para não preocupá-la. Enquanto Astarte dorme, Rion se sente culpado ao saber que ela tem alguém querido esperando por ela. Um capitão entra e pergunta a Rion por quanto tempo mais ele deixará Astarte ficar ali. Rion se irrita com as perguntas e manda o capitão ir embora. O capitão sai, chamando Rion de jovem mestre, irritando-o mais. Com um olhar gélido, Rion vira-se para lembrar que não é mais o jovem mestre. De volta ao Jardim Mágico, vemos o que aconteceu com Loena após o sumiço de Astarte. Loena trazia comida para Astarte quando viu a Shun correndo atrás da princesa Amaryllis e do príncipe Mirigan, que tinham acabado de deixar Astarte. Ele estava chateado, pois ela disse a Astarte que os vestidos que ele deu foram presentes dela. Ele questiona Loena e, furiosa, ela responde que ele nunca pediu que ela dissesse que os vestidos eram dele. Ela mentiu para não dar falsas esperanças a Astarte, chamando o príncipe de covarde por ser gentil às vezes, só para depois magoá-la. Está procurando morrer, garota? Parece que Astarte pediu ao príncipe para dar um vestido novo a Loena, e ele aceitou para retribuir por ela ter salvado sua vida. Loena pede ao príncipe para nunca mais falar com Astarte, ignorá-la como fez por 10 anos e não mostrar afeto ou esperança. Com isso, o príncipe se cansa da insubordinação de Loena, dizendo duramente que ela foi longe demais. Todos viam Riley como luz e Astarte como trevas por causa da cor do cabelo. Meio bobo, mas fazer o quê? Até os irmãos Mirigan e Noah, o caçula, pensavam assim. Por isso, não viam a irmã há 10 anos, mas Mirigan mudou de ideia após ela salvar sua vida de um atentado. Noah foi ao escritório de Mirigan dizer que tentou seguir o criminoso, sem sucesso. Coincidentemente, Mirigan pediu vestidos para Loena e Astarte, surpreendendo Noah. No jardim, Mirigan perdoa Loena, dizendo ser o único ato de piedade para Astarte, pois viu o quanto Loena era querida. Ele então parte. Saindo do choque, Loena agarra Ashen e pergunta onde Astarte está. Ele disse para ela ir ao gazebo, mas todos sabiam que ela já tinha sumido àquela altura. Voltando a Astarte, Rion a leva para passear nos jardins do palácio, cheios de lírios do vale perenes, como os do grampo dela. Ele a leva a um gazebo familiar, oferecendo alguns dos sanduíches favoritos dela. Astarte se pergunta sobre as algemas dele.
Quer dizer, ele anda livre no castelo e é tratado como nobre, então claramente não está preso. Ela diz não ter medo e que ajudará a tirá-las se ele quiser, falando que deve haver um feitiço no livro dela para isso. Ele então agarra o pulso dela e pergunta se ela achou que ele cairia nessa. Surpresa, Estart questiona por que ela o enganaria, e ele diz que acha que ela só quer o livro de volta, frustrando-a. Ele diz que não pretende tirá-los tão cedo, explicando que isso deixaria algumas pessoas muito ansiosas. Estart pergunta se ele planeja usar as algemas para sempre. Ele diz que talvez o que a irrita e faz gritar que ele não pode viver escondido eternamente. Então, descobrimos que Estart lembra tudo de sua vida passada. Ela é a reencarnação de uma serva comprada por um visconde para entreter seus filhos. Eles eram cruéis, machucando-a por diversão, e chegaram a matá-la envenenando sua comida. Antes de morrer, desejou renascer numa família amorosa. Renasceu como Estart, desprezada pelo sangue, mas amada por Lowena. Voltando a si, ela se desculpa a Rion por gritar e pergunta se ele gosta de lírios do vale. Com um olhar frio, ele diz que sua família gostou deles, com um sorriso amargo. No palácio, rumores sobre Estart surgiram após Amaryllis dizer ao imperador que ela recusou dar seu grampo, insinuando maldade. Isso fez com que rumores sobre a profecia circulassem pelo palácio. Mais tarde, Ashen se pergunta se Lowena e Estart voltaram em segurança dos jardins. Seus pensamentos são interrompidos por Lowena, desesperada, que invade implorando ajuda para achar a princesa. Soluçando, Lowena tenta explicar a Ashen que a princesa sumiu desde o incidente no jardim. Ele lembra a primeira vez que viu a princesa, após ela salvar Mirigan cuidando de seus ferimentos graves. Lowena a levou ao treino dos cavaleiros para exigir respostas sobre um suposto intruso no palácio. Lembre-se, Estart nunca tinha conhecido o irmão, Mirigan, antes. Ela não o reconheceu. Então, Mirigan entrou na sala, agradecendo Estart por salvá-lo e perguntando o que ela queria de recompensa. Foi quando ela pediu os vestidos de Lowena. Ashen notou como todos mudaram após conhecer a princesa, até o príncipe Mirigan. Ashen abraça Lowena com força para acalmá-la. Não sei vocês, mas eu tô shippando eles agora. Depois que ela se acalma, sai para procurar a princesa. No castelo imperial, o príncipe Noah interrompe criadas que buscavam o melhor artesão para fazer um grampo para Amaryllis. Parece que após falar mal da meia-irmã, ela pediu ao pai, o imperador, um grampo igual ao de Estart. O imperador, claro, ordenou uma busca nacional pelo melhor grampo de cabelo para Riley. Noah passa por eles que continuam tagarelando, sem perceber que ele ainda pode ouvi-los. Falam sobre os rumores que circulam sobre o encontro de Riley com Estart. Dizem que a profecia começou, pois Estart teria sido cruel com Riley, até tentando bater nela para não dar seu grampo. Sabemos que é mentira, e Noah também duvida, pois conheceu Estart e não a vê como alguém que faria isso. Eles se encontraram antes, quando ele descansava fora do palácio e Estart esperava Lowena trazer comida. Ele a ouviu falando sozinha, dizendo que ninguém a amava por ela ser suja. Curioso, Noah se aproximou e gentilmente lhe ofereceu sua capa real para usar. Surpreendeu-se com a reação de Estart, que achou a capa luxuosa demais para ela. Antes de ir, disse que esperava que se encontrassem novamente. Ele é tão gentil. No escritório, Mirigan acorda de um pesadelo. Sua falecida mãe o chicoteava, dizendo que ele devia ser impiedoso para ser o melhor imperador da história. Isso ocorria muito na infância, antes dela morrer de uma doença repentina, deixando-o claramente traumatizado. Após a morte dela, não se interessou pela profecia, mas, insistido pelo sumo sacerdote, conheceu Riley. Ao vê-la, esperou que fosse a luz profetizada. Porém, agora ele começa a confundir as imagens de Riley e Astarte em sua mente. Ashen invade seu escritório para informar que Astarte sumiu, dizendo que ela está desaparecida desde que ele a viu no jardim. O coração de Mirigan dispara. Ele se sente culpado e preocupado com Astarte, o que o perturba, pois achava que a odiava. Mirigan diz a Ashen que, como Astarte sumiu há pouco, ele poderá usar sua magia para rastreá-la. Mas, enquanto isso, vasculhar Florença toda e não contar a ninguém sobre o sumiço dela.
Após Ashen sair, Mirigan procura seu livro mágico para rastrear Astarte, mas não o acha, achando que o perdeu. Mal sabe ele que seu livro está com Astarte naquele exato momento. Voltando a Astarte, parece que ela finalmente achou um feitiço que pode fazê-la voltar. Supostamente permite se teletransportar para alguém que sente sua falta. O conhecimento de Ryan sobre magia surpreende, pois ele se espanta ao saber que Sensibéria tinha tais feitiços. Explica-se que a língua mágica, Sensiberiana, é usada no templo para criar campos de força, abençoar ou curar. Rion ia devolver o grampo que pegou de Astarte sem ela saber, quando ela diz que achou o feitiço. Ele hesita então, escondendo o grampo novamente. Astarte usa o feitiço, pensando em Luena, e abre um portal mágico, mas quando vai atravessar, Rion a abraça por trás, impedindo-a de ir adiante. Ele diz que não é seguro, que algo pode acontecer com ela, mas sabemos o real motivo dele tentar impedi-la, né? Astarte luta contra ele e consegue se libertar justo quando o portal mágico está se fechando. Porém, parece ser tarde demais, pois a magia começa a se desfazer diante dela. Astarte está exausta. Parece que interromper um feitiço pode ter um efeito rebote no conjurador. Rion sabia disso e, mesmo assim, a interrompeu. Ele então pega o corpo adormecido dela e diz que ainda não estava pronto para desistir dela. Mas vemos que ele disse isso de propósito. Pergunte ao capitão Kilos em Kavon se isso o convenceria de que não machucaria Astarte. O capitão parece muito preocupado. Rion pergunta se é por ela ou por ele, temendo que ele enlouqueça de novo. Parece que já aconteceu antes, rendendo-lhe o apelido de o assassino de Elframon. O capitão só diz que a dama precisa voltar para casa, pois não é daquele país. De volta ao Palácio Imperial, Luena acorda sobressaltada. Ela ouviu Astarte chamando, mas acordou tarde demais. Desmorona-se, culpando-se pelo sumiço de Astarte. Sente-se culpada por quebrar a promessa à falecida imperatriz de cuidar dela. Então, ouve uma batida na porta. Corre para abrir, esperando ser Astarte, mas encontra Ashen. Ela o interroga sobre Astarte, surpresa ao ver o príncipe Mirigan surgir, querendo questioná-la sobre a princesa desaparecida. Luena pergunta o que Mirigan faz no palácio, já que o sumo sacerdote o proibiu de entrar ali. Parece que o sumo sacerdote tem muita influência no império, que cresceu após sua profecia sobre as princesas recém-nascidas. No entanto, Mirigan já esteve lá uma vez, quando Astarte salvou sua vida, e ele sente que tudo começou a dar errado desde então. No dia em que Mirigan foi atacado, o sumo sacerdote veio visitá-lo em seu escritório. Ele disse ter uma mensagem divina. Um atacante ameaçaria a vida de Amaryllis naquele dia, e ordenou a Mirigan que protegesse a luz do Império. Mirigan questionou por que tal responsabilidade foi dada a ele, e o sumo sacerdote respondeu que era por ser o feiticeiro mais poderoso do Império. Mirigan discorda, pois sabe que seu irmão mais novo, Noah, tem mais poder e talento que ele. O sumo sacerdote também informou Mirigan que a princesa o aguardava para o chá. Mirigan foi procurar Riley, e parece que chegou bem a tempo. Ele encontrou um intruso invadindo o palácio e tentando matar Riley com uma espada. Mirigan intercedeu a tempo, mas o intruso o reconheceu e disse saber que ele é hábil em magia ofensiva Rochek, revelando que aprendeu um novo feitiço. Mirigan está cauteloso, pois usar magia sem proteção pode ferir Riley e as criadas. O intruso lança o feitiço e Mirigan consegue criar um escudo ao redor de Riley e das criadas. Mirigan foi gravemente ferido pelo feitiço do intruso. Parece que o intruso também se feriu, pois o feitiço não foi executado corretamente devido à tradução errada. Mirigan ficou perplexo, pois nunca tinha ouvido falar daquela língua antes. O intruso usou um feitiço Weirak, uma língua que Mirigan não consegue ler. Se o intruso dominar o feitiço, Mirigan teme não poder proteger Riley. Então, ele perseguiu o atacante em fuga, esperando capturá-lo e obter informações. Porém, ele desmaia e acorda no palácio do imperador, com Astarte dormindo abraçada ao seu braço. Como não amá-la? Ela é tão fofa!
Era a primeira vez que a via, e quase acariciou sua cabeça sem se conter. Mas parou, lembrando da mãe cruel, ordenando que fosse impiedoso. Então a deixou dormindo no chão. Achou que não haveria mais, mas a encontrou na cavalaria, e tudo mudou desde então. Luina os deixa entrar, e Mirigan e Ashen ficam chocados com o castelo em ruínas. Luina explica que não tinham dinheiro para consertá-lo. Ela pediu ajuda ao palácio, mas nunca obteve resposta. Mirigan sente uma pontada no peito, provavelmente de pena e culpa. Luina os leva ao quarto degradado de Astarte, chocando Mirigan ao ver uma princesa vivendo assim. Ele vê o guarda-roupa de Astarte, cheio de vestidos velhos e rasgados, e sente-se envergonhado ao lembrar como criticou Astarte por cobri-lo com um tapete velho quando estava ferido, percebendo agora que era o pano mais limpo que ela tinha. Então, ele encontra a capa de Noa, aquela que ele deu a Astarte quando a conheceu. Lembra? E exige que Luina lhe diga de onde a conseguiram. Ele reconheceu o manto como sendo de Noa e se perguntou por que nunca lhe contou que conheceu Astarte. Luina diz que tentou várias vezes fazer Astarte jogá-lo fora, mas ela se recusava, considerando-o o primeiro presente que recebeu de sua família. Ela perguntou por que ainda amava sua família, mesmo sem conhecê-los, e Astarte disse que não pode mudar seus sentimentos. Ela disse que Astarte lhe ensinou isso, amar incondicionalmente. Essa menina é realmente pura bondade. Mirigan pergunta a Luina se mentiu sobre os vestidos para não criar esperanças em Astarte, e ela confirma. Vemos Mirigan profundamente culpado, refletindo sobre como ignorou Astarte por tanto tempo, mesmo ela precisando dele. Ele confessa que queria rever Astarte e ficou feliz ao encontrá-la no jardim, mas reagiu mal quando ela o chamou de irmão, sentindo-se culpado por não protegê-la, pois a aceitara como irmã desde o início. Mirigan chora, consumido pela culpa. Astarte acorda no palácio de Rion, sendo cuidada por ele após o feitiço quebrado. Ela não lembra o ocorrido, e Rion pede que descanse, pois se machucou bastante. Quando ele vai sair, ela pede que fique mais um pouco, desculpando-se por ser teimosa. Rion, comovido, senta ao lado e diz que ficará até ela dormir, mas exige saber quem disse que pedir companhia era teimosia. Ele está ficando bem protetor ali. Astarte diz que temia pedir demais, achando que ele a odiaria e a abandonaria, como sua família fez. Rion lamenta a dor de Astarte e até oferece que fique mais tempo em seu palácio. Astarte parece tentada, mas Rion admite que não seria justo com Luina. Astarte concorda, sentindo falta de Luina, e diz querer tentar ser mais amada pela família e por todos. Isso irrita Rion, que diz que ela não precisa ser amada por todos, nem amar a todos. Ele devolve o broche, arrependido por tê-lo escondido dela. Mas Astarte o interrompe e o abraça, pensando que ele o encontrou para ela. Nesse abraço, Rion decide deixar Astarte ir, pensando em não causar mais dificuldades a ninguém. Ele então diz que, para ele, ela é mais que merecedora de amor. Gente, estou até me emocionando aqui. Eles são tão adoráveis. Quando Astarte adormece, Rion deixa o livro mágico numa prateleira próxima. Ele deseja tê-la conhecido antes, decidindo apostar no destino com ela. Esterhaide acorda e estranha não ver Rion em lugar nenhum. Ela lembra que Rion a segurou quando o feitiço quebrou e se pergunta se foi intencional. Ela ignora pensando bem de Rion e que ele não teria motivos para mantê-la lá. Esterhaide, ingênua e sem noção. Ela se levanta e vê o livro mágico, percebendo que finalmente pode alcançá-lo. Esterhaide não alcança o livro, mas aprendeu um feitiço para mover objetos, resolvendo o problema. É um sucesso e ela finalmente tem o livro nas mãos. Ela pensa em voltar à família imperial, temendo que Mirigan a repreenda por pegar o livro. Mas isso não vai impedi-la de retornar. Ela está determinada a continuar buscando seu lar lá e fazê-lo sua família. No Castelo Imperial, Ashin relata a Mirigan sobre a busca por Esteride, sem progresso. Mirigan se frustra, pois o tempo aumenta as chances de descobrirem o sumiço de Esteride.
Mirigan chama Noah e, no escritório, pede que ele faça algo em segredo. Pede que use magia para achar Esteride, revelando seu desaparecimento. Noah pergunta por que ele a procura se sempre ignorou Esteride. Mirigan responde que, se ela permitir, a manterá por perto daqui em diante. Parece que o coração de alguém descongelou um pouco. Noah questiona se isso causará conflito com o Papa Supremo, que sempre o proibiu de vê-la. Mirigan diz que por isso deve manter segredo e ser discreto. Ele então pergunta a Noah por que não tem usado sua capa e fica surpreso ao ouvi-lo mentir. Noah diz que ficou suja, então a jogou fora. Furioso, pergunta por que deu a Esteride e Noah questiona se é uma ordem. Parece que Noah também ficou traumatizado pela mãe lunática, que o condicionou a sempre seguir as ordens de Mirigan. Noah se cala e, ao sair, diz a Mirigan que, mesmo se ordenasse, não teria contado. Nossa, veja só a influência que Esteride tem sobre as pessoas. Ashin vai encontrar Lowena no Palácio Imperial. Ela o aguarda ansiosamente. Ashin nota que ela emagreceu, preocupado com sua alimentação. Lowena interrompe Ashin antes que ele fale sobre Esteride. Ela diz que sabe que ele não tem novidades e pede que pare de informá-la. Confessa estar exausta de ter esperanças frustradas a cada visita dele. Ashin, magoado, revela ter falado com o príncipe Noah sobre encontrar Esteride. Mas Mirigan havia pedido discrição a Ashin. Isso não consola Lowena, imersa em sua dor e saudade. Ela questiona o valor do precioso, só percebido quando perdido. Espera que todos percebam o valor de Esteride, mesmo com o coração partido. Vendo Lowena sofrer, Ashin jura nunca se apegar a nada precioso. Astarte tenta o feitiço que funcionou antes, mas nada acontece. Ela teme ter esgotado sua mana de vez com as tentativas anteriores. Enquanto isso, Ryan se reúne com Joshua Noges, príncipe do Império Noges. Ele parece gentil, prometendo remover as correntes de Rion, sentindo-se culpado. Diz que limpará seu nome, tirando o apelido de açougueiro de Elfruman. Antes era o Coringa de Elfrum, herdeiro de uma das 3 famílias poderosas. Jovem, descobriu um poder especial e feriu o irmão ao tentar mostrá-lo. Culpado, isolou-se no quarto, apesar das tentativas da família de vê-lo. Ele temia que o odiassem pelo que fez, e não suportaria seus olhares de ódio. Na verdade, era o contrário. Tentavam se aproximar, mas sua culpa era grande demais. Ele até preferiria que o odiassem desde o início. O pai disse para nunca mostrar esse poder a ninguém, nem usá-lo novamente. Poderia ferir mais pessoas, e os mal-intencionados poderiam tentar usá-lo. 1 ano após o acidente com o irmão, o imperador de Noges pediu uma reunião. O pai alertou sobre o imperador, dizendo a Rion para não ceder quanto aos poderes. Antes da reunião, o pai pergunta o que é um bom imperador para Rion. E assim, foram ao encontro do imperador no Palácio Imperial, onde ele conheceu Joshua pela primeira vez. Lá, o imperador disse que ouvira rumores interessantes sobre ele, com um sorriso bastante sinistro no rosto. Parece que havia uma rixa entre a família real e o clã Elfrum, que era poderoso antes dos Noges se tornarem imperadores. O imperador diz que ouviu rumores de Rion ler magia de destruição e lançar feitiços de extinção. Isso choca Rion completamente, que acreditava ter mantido isso em segredo até então. Rion congela no lugar, levantando ainda mais suspeitas do imperador. O pai de Rion fala por ele, dizendo ao imperador que Rion é um humano normal, mas ele não acredita. Para forçar Rion a usar magia, esfaqueia o pai na perna, dizendo que se quer salvá-lo, deve usar sua magia. Rion fica horrorizado, mas ainda não se move. Vendo isso, o imperador mostra a Rion que capturou sua mãe e irmão. O príncipe William usa magia para decapitá-los na frente de Rion. O imperador então apunhala o pai de Rion no coração, e Rion não aguenta mais.
Ele lança um feitiço, criando espadas mágicas que quase matam o imperador e o príncipe, enquanto Joshua se esconde atrás de uma coluna. O imperador se maravilha com o poder de Rion, já pensando em usá-lo para conquistar Firenze e o continente. Agonizando, o pai de Rion pede que ele nunca use magia para matar e diz para não chorar. Ele faz Rion prometer ficar vivo e ver como o grande imperador mencionado governa Noges. Depois, Rion foi obrigado a usar correntes e assumir a culpa pela morte da família para evitar acusações de traição. Rion pergunta a Joshua como deve ser um bom imperador e, surpreendentemente, ele dá a mesma resposta que Rion deu ao pai. Rion lembra das palavras de Astarte e seu pai e diz a Joshua que não pretende mais viver escondido. Um som forte vem do quarto de cima, onde estão Rion e Joshua, e Rion sente a magia da casa se dissipando. Ele fica feliz que Astarte conseguiu fazer o feitiço para voltar, e diz a Joshua que o som foi algo caindo. Astarte aparece num quarto desconhecido e vê alguém dormindo na cama. Pensando ser Loena, ela se aproxima e tenta tocá-la quando uma mão masculina agarra seu pulso. Parece ser o imperador, pai de Astarte, exigindo saber quem ela é. Ao ver seus olhos cor de mel, confunde-a com Rebeca, sua falecida esposa e mãe de Astarte. Porém, Astarte logo esclarece a confusão, dizendo que não é sua mãe. Percebendo ser sua filha, ele se levanta para alcançá-la, mas Astarte teme ser punida ou machucada. Então, ela usa o feitiço de novo e consegue abrir um portal para Loena. Surpreso pela rajada de vento da magia, o imperador pega sua espada, assustando Astarte ainda mais. Ela se afasta, mas ele insiste em alcançá-la, pedindo que espere um momento. Ela finalmente atravessa o portal, deixando um imperador confuso para trás. Astarte chega com Loena, que inicialmente não acredita e pensa estar sonhando. Quando percebe que é real, corre para abraçar Astarte forte, ambas desabando em lágrimas nos ombros uma da outra. Astarte nota Loena mais magra, e ela, entre soluços, implora que Astarte nunca mais a deixe. Astarte promete que não vai, admitindo que sentiu muita falta. Depois conta a Loena como sumiu e voltou, e fala de seus novos poderes mágicos. Loena fica chocada, pois é raro alguém ser tão bom em línguas antigas, ainda mais sem educação formal como Astarte. Ela faz Astarte jurar não contar a ninguém sobre seus poderes, ameaçando até não fazer mais seu leite açucarado favorito. Como ela ousa? Mesmo assim, Astarte já decidiu não usar mais magia, embora sinta falta de Rion, temendo não poder voltar para casa. No Castelo Imperial, Mirigan recebe notícias do reaparecimento de Astarte. Ele parte imediatamente para o palácio do imperador para vê-la. Mas seu assessor, Kelbermus, tenta constantemente convencê-lo a não ir. Diz que é tarde para se relacionar e que não poderá compensar os 10 anos de negligência. Na verdade, teme que o sumo sacerdote descubra e a opinião pública se volte contra Mirigan. Lembre-se, o sumo sacerdote tem muito poder no Império. Mesmo assim, Mirigan o ignora. Para o azar de Kel, até o príncipe Noah aparece, querendo acompanhar Mirigan. Até Ashun surge para ver a princesa, e Kel acaba se juntando a eles. Veja como Astarte é influente. Vai, garota. Astarte usa um vestido velho, mesmo no frio, guardando-o de Loena para a ocasião especial. Ela conta a Loena sobre Rion, como ele a ajudou e cuidou dela, até mencionando que ele disse que ela foi nomeada em homenagem a uma antiga deusa. Loena concorda e diz que quando Rebeca estava grávida, os deuses apareceram em sonho, prometendo uma criança com poderes divinos se a chamasse de Astarte.
A princesa fica impressionada, mas Rowena revela que sua mãe tinha poder divino, lia sem siberiano e quase se tornou alta sacerdotisa. Astarte percebe que isso aconteceu antes de Rowena trabalhar no castelo e pergunta como ela sabe tanto. Antes que Rowena possa responder, todos os homens invadem o palácio. A contragosto, Rowena serve chá aos convidados, enquanto Mirigan pergunta a Astarte onde ela esteve nos últimos dias. Algo mudou em Astarte, no entanto. Ela percebe isso, e até Mirigan também. Parece que o que Rion disse sobre não ter que amar a todos finalmente a afetou. E ela não sente nada com a visita do irmão, quando antes ficaria exultante. De qualquer forma, ela fica quieta, não contando sobre o uso de magia. De repente, Astarte ouve Rowena chamá-la e se vira para vê-la sangrando pela boca. Ah, que nada aconteça com Rowena, por favor! Felizmente, para Astarte e nós, Rowena não se machucou. Ela só mordeu o lábio com força para conter sua raiva e frustração com Mirigan. Ela aproveita o momento para lembrar Astarte da promessa de não contar a ninguém, nem aos príncipes, sobre suas novas habilidades mágicas. Astarte volta à conversa com Mirigan e mente, dizendo que só lembra de desmaiar e, ao acordar, percebeu que o tempo havia passado sem ela notar. Noah fica furioso, questionando sua calma e perguntando como ela não teme morrer da próxima vez, deixando Astarte chocada com sua reação. Noah se levanta e sai, surpreendendo até Mirigan, que nunca o viu expressar emoções tão claramente antes. Kyle teme que quanto mais Mirigan fique, mais provável que o sumo sacerdote descubra seu contato com Astarte e sugere que voltem agora. Mirigan então se levanta. Antes de sair, pergunta a Astarte se ela sabe quem ele é e que relação tem. Astarte, temendo irritá-lo novamente, responde hesitante que são família de sangue. Ele pergunta como ela deveria chamá-lo, sendo família, chocando Astarte completamente. Ela duvida, pois quando o chamou de irmão antes, ele reagiu de forma dura e fria. Ela decide chamá-lo de príncipe herdeiro, como ele pediu, fazendo Mirigan ficar triste e deixando Astarte confusa. Mirigan sai derrotado, percebendo que estragou tudo com Astarte, que agora não quer se aproximar dele como irmã. No templo de Asmodeus, local restrito, a governanta do palácio diz ao sumo sacerdote que Mirigan tem visto Astarte, temendo que ele descubra o desvio do orçamento do palácio da imperatriz. Parece que ela inflou absurdamente o valor, mas sabemos que esse dinheiro nunca chegou ao palácio. O sumo sacerdote garante que cuidará disso. Ele pergunta sobre Hilly, pedindo para ser informado de qualquer movimento suspeito. Essa criada-chefe parece mesmo acreditar que o sumo sacerdote só quer proteger Firenze da escuridão, a Astarte. Mas, sinceramente, tenho minhas dúvidas. Quando a criada sai, o sumo sacerdote parece soltar a frustração e raiva que estava segurando. Bem suspeito, na minha opinião. Ele lembra do festival sagrado e pensa em usá-lo para promover Hilly, achando que isso resolve o problema da Astarte. Uma semana depois da volta da Astarte, o imperador está numa audiência com o filho, Mirigan. Tá dando bronca nele por ter ido ao palácio da imperatriz e encontrado a Astarte. Mirigan explica que queria ver se a profecia era verdade, aquela que dizia que Astarte era o mal puro. Mas ele diz ao pai que depois de conhecê-la, viu que ela é só uma criança normal, igual a Hilly. O imperador também era contra a profecia, chamando o sumo sacerdote de insolente por dizer que Astarte arruinaria o império. Após ouvir a profecia, ficou tão furioso com a arrogância do sacerdote que destruiu quase metade dos templos em Firenze. Agora, após o testemunho de Mirigan, ele surpreende todos perguntando: se Astarte é tão comum, como entrou em seu quarto à noite?
Ele conta sobre seu encontro com Astarte, descrevendo-a como uma criança de olhos dourados que chamava Rebecca Firenze de mãe. Descreve como ela usou magia desconhecida para desaparecer e no dia seguinte soube que Merrigan foi ao palácio, levantando suspeitas. Merrigan fica atônito, pois é a primeira vez que descobre que Astarte possui habilidades mágicas. No palácio da imperatriz, Rowena fez ensopado de carne para Astarte no café da manhã. Após a visita dos príncipes, nunca mais faltou comida sem precisar mendigar sobras na cozinha real. Príncipe Merrigan financia a comida, deixando Rowena feliz que Astarte possa se alimentar bem. Mas ainda não basta para eliminar seu ressentimento por eles. Quer dizer, ela está totalmente certa. Ignoraram sua existência e a deixaram sozinha e faminta por 10 anos. Então, Rowena notou que os olhos de Astarte estavam sem emoção quando os príncipes vieram após seu retorno. Ashin traz um convite do imperador para Astarte jantar com ele, chocando ambas. Astarte treme de medo, temendo que ele queira matá-la por ter aparecido em seu quarto à noite. Ela diz a Rowena que não quer ir, soltando desculpas que não convencem nem Rowena nem Ashin. Rowena teme que ela tema o mundo lá fora, e Ashin se culpa por não tê-la escoltado bem no jardim. Ashin diz para não se preocupar, até desembainha a espada, garantindo que cuidará de quem a incomodar. Astarte tenta achar uma desculpa melhor e decide fingir dor de estômago. Isso parece funcionar, mas o imperador acaba enviando remédios para o estômago em resposta. Faz 5 dias desde o primeiro convite do imperador e ele tem mandado convites diários desde então. Astarte já usou todas as doenças possíveis e o imperador mandou todos os remédios conhecidos em Firenze. O imperador a convida de novo e Ashin, já ciente das desculpas dela, pergunta o que ela quer que ele diga desta vez. Ela não pensa em nada novo e só diz que não quer ir hoje, nem nunca. Ashin fica aflito e pergunta o que ele pode fazer para que ela saia de casa. Ele se sente culpado pela relutância de Astarte em sair, mesmo sabendo que não é culpa dele. Astarte percebe, consternada, que sua evitação do imperador tem incomodado muito a Ashin, pensando que talvez cada recusa dela faça ele assumir a culpa e ser punido pela família imperial. Ela lembra que era assim em sua vida passada, sempre culpada pelos erros dos outros. Ashin nota que ela treme e, tirando a luva, oferece sua mão calejada, prometendo protegê-la de qualquer perigo. Vendo o esforço dele para fazê-la sair e sua honestidade, e não querendo causar mais problemas, Astarte finalmente aceita sua mão e concorda em encontrar o imperador. É aí que Ashin percebe, como Rowena previu, que encontrou o que lhe é precioso. Astarte. Sinceramente, não entendo como ninguém notou ainda que Astarte é uma luz, não Riley. Quer dizer, a garota conquista o coração de todos que conhece. Ashin a leva a uma mesa de chá nos jardins, onde o imperador a aguarda. Astarte se pergunta por que, após anos de abandono no palácio, sua família agora insiste tanto em contatá-la. A pobre garota mal se conformara com sua situação, e agora tudo muda de novo. O imperador diz que ela lembra sua mãe, pergunta se ela sabe o que fez com ele, e afirma que ainda está furioso até hoje. Astarte fica confusa, e ele diz que quando soube da gravidez, ela o deixou, afirmando que nunca o amou e só queria um filho real. Astarte conclui que o ódio do pai por ela nasceu do ódio pela mãe. Com nova força, ela o confronta, perguntando se é por isso que cresceu odiada, e diz que não foi culpa dela. O imperador se assusta, mas um guarda o interrompe, lembrando-o da reunião do conselho atrasada. Antes de sair, ele pergunta se ela o odeia, mas ela surpreende dizendo que já odiou, mas não mais. Ouvir sobre o passado dos pais fez ela sentir empatia por ele. Sinceramente, essa menina é boa demais para esse mundo. Magoado e culpado, ele pergunta por que ela não o ressente mais. Mas antes que Astarte responda, o guarda o apressa para a reunião.
Astarte reflete e percebe que é porque finalmente entendeu quem é sua verdadeira família. Ashen e Luina, os únicos que sempre estiveram ao seu lado incondicionalmente. Isso aí, garota! Já era hora de recuperar sua paz e felicidade. Na reunião do conselho, os líderes das famílias nobres mais importantes de Firenze discutem os preparativos para o próximo festival sagrado. O imperador informa que o Lord Isaiah Sensibéria visitará Firenze pessoalmente durante o festival. Lord Isaiah é o único filho legítimo do Papa e seu principal sucessor, nobre da última nação sagrada do continente, Sensibéria. Um dos nobres, o Marquês Carlos, sugere que a princesa Amaryllis o guie por Florença desta vez, querendo mostrar sua suposta divindade. Ele busca Riley e Lord Isaiah para formar uma aliança, achando que trará riqueza e prosperidade a Florença. O Marquês irrita o imperador ao chamar Riley de única estrela da manhã de Florença. O imperador se zanga e questiona o porquê. O imperador, visivelmente incomodado, lembra a todos da existência de Astarte. O Marquês Carlos fica chocado, pois achava que o imperador era o primeiro a querer esquecer Astarte. Mesmo assim, ele se desculpa, não querendo ficar mal visto pelo imperador. Parece que o imperador causou um grande alvoroço ao tomar medidas. Com mão justa, mas dura, mandou matar todos os nobres corruptos e inúteis de Florença. O imperador então diz a Carlos para fazer o que quiser sobre o guia de Isaías, desde que ele realmente concorde, claro. No escritório de Mirigan, ele fala com Noah, que conta sobre o encontro do imperador com Astarte. Mirigan se pergunta se seu pai se interessa por ela por lembrar Rebeca ou por mudar de ideia sobre ela e a profecia. Parece que Noah também foi questionado pelo imperador sobre ir ao palácio da imperatriz, mas diz a Mirigan que não revelou nada. Mirigan agradece, mas Noah diz que não precisa, pois agiu por vontade própria, dizendo estar interessado em Astarte, à sua maneira. A empregada-chefe, então, entra no escritório de Mirigan. Ela foi chamada por ele, que tinha as planilhas do palácio da imperatriz e a questionava sobre elas, perguntando se tudo ali era verdade. A criada-chefe lembra do encontro com o sumo sacerdote, que prometeu resolver o problema, mas teme responder a Mirigan, aumentando suas suspeitas. A criada está apavorada. O sumo sacerdote prometeu resolver, mas se mentiu, ela assinaria sua sentença de morte mentindo aos príncipes. Ela decide confiar no sumo sacerdote, se curva e diz a Mirigan que não há nada errado com o livro, jurando por sua honra. Mirigan, decepcionado, diz que ela está certa e que notou o livro tão perfeito que atestou para elogiar seu trabalho. Ela ergue a cabeça com um sorriso de alívio estampado no rosto. Porém, Mirigan não acabou com ela. Com um olhar frio, avisa que mentir ou trair a família imperial custa no mínimo a vida. Isso, claro, drena toda a cor do rosto da governanta, que treme de medo. Ela vai sair, mas se vira ao ouvir um estrondo. Noah quebrou sua xícara de chá. Ele se desculpa, olhando fixamente para a governanta, e diz que xícaras são tão frágeis hoje em dia, outro aviso claro. Após ela sair, Mirigan mostra-se frustrado com o resultado da conversa. Queria obter informações dela, pois o livro de contas parecia perfeito demais, com sinais de adulteração. Vemos então Ashen se despedindo dos subordinados do Nighthage, informando que não será mais capitão, pois vai renunciar. O vice-capitão está arrasado, querendo que ele fique e perguntando por que está saindo assim, do nada. Ele garante que estão mais que prontos para seguir sem ele, dizendo que já são cavaleiros de verdade, pedindo que se cuidem e se esforcem depois que ele sair. Antes de ir, ele diz que está saindo porque tem alguém nobre que ele quer cuidar. Meu Deus, a cada capítulo eu me apaixono mais por ele, juro. Ele vai entregar a carta de demissão para o Mirigan, dizendo que quer virar guarda pessoal da Astarte e protegê-la. Mirigan avisa que Astarte não pode ter um cavaleiro e que ele vai virar só um guarda, perdendo todo o poder e regalias que tinha. Ele aceita numa boa, dizendo que quando viu que ela era tudo para ele, ficou pronto para aceitar qualquer coisa para protegê-la. Mirigan aceita sua renúncia, mas pede um último favor antes dele deixar o Palácio Imperial.
Ele lhe entrega 3 fichas sobre diferentes pessoas: a filha de uma casa em crise, gêmeos com rostos marcados e uma moça de sobrenome extinto. Ele pergunta quem são, e Mirigan responde que são candidatas a servir Astarte no palácio do imperador. Mirigan pede que deixe-as decidir se querem trabalhar no palácio da imperatriz, e que entre com as que aceitarem. Meio mês depois, Luena flagra Astarte varrendo o chão. Ela a repreende carinhosamente e oferece chá doce, lembrando-a da promessa de fazê-lo mais se guardasse segredo sobre sua magia. Pelo visto, desde que ela se encontrou com o imperador, nunca mais ouviu nada da família imperial, sem convites, remédios ou visitas dos príncipes. Astarte está bem feliz com isso, pois parece ter finalmente encontrado um pouco de paz. Ouvem uma batida na porta e encontram Ashen, com as 4 mulheres que se ofereceram para ser atendentes de Astarte. Ashen diz que essas moças serão as novas atendentes de Astarte, e elas a saúdam, curvando-se, deixando-a bem surpresa. Luena parece bem cética, ficando furiosa quando Ashen diz que foram enviadas por Mirigan. Ela acha que ele está insultando Astarte, e as novas atendentes parecem chateadas com sua reação. Porém, Astarte, com sua personalidade animada e calorosa, logo as faz se sentirem à vontade. Ela se apresenta e pergunta os nomes delas. Ashen então informa a Astarte que ele agora será seu guarda pessoal. No início, ela está ansiosa, temendo que Ashen possa odiá-la por ter largado o cargo de capitão. Mas Ashen garante que protegê-la foi a melhor escolha da vida dele, deixando-a tranquila. Luena confia em Ashen, mas é cética com os novos atendentes e quer ficar de olho neles. Depois, Ashen pede para Luena dar uma chance aos atendentes, lembrando que ela cuidou de Astarte por vontade própria. Porém, Luena admite que, na verdade, alguém pediu para ela fazer isso. Dias depois, Astarte está se esforçando para fazer amizade com os novos atendentes. Ela começa com Olga Altino, uma linda garota de cabelos roxo claro. Astarte tenta ajudar a pendurar roupas molhadas, mas Olga não deixa, para não molhar as mãos dela. Ela insiste em ajudar a tirar a água, mas Olga continua não deixando. Ela a interrompe, dizendo que é seu trabalho e que não há nada para ela fazer ali. Frustrada, Astarte sai. Ela vai à cozinha, onde encontra as gêmeas Moana e Morgan Harold. Vê-as preparando sua comida e se aproxima sorrateiramente para pregar uma peça. Porém, antes de agir, ela ouve a conversa delas. Elas estão falando sobre suas cicatrizes. Moana, a gêmea de cabelo comprido, mantém-se otimista sobre a cura das cicatrizes. Comprou remédio barato, supostamente de água benta, mas Morgan duvida pela baixa qualidade. Moana insiste que no festival sagrado poderão pedir a Isaiah Sinsiberian para curá-las. Morgan, no limite, lembra que nem os pais as queriam e diz para aceitar as cicatrizes. Astarte sai em silêncio, sem querer ouvir aquela conversa privada. Por último, ela vai visitar o boticário. Verônica é responsável pela medicina e tudo relacionado à saúde. No caminho, encontra Ashen, com um corte no braço, indo ao boticário. Lá, Verônica aplica um remédio de planta, parando o sangramento e curando-o. Astarte pede emprestado um pouco desse remédio a Verônica. Após Astarte sair, Verônica comenta que ela difere dos rumores. Diziam que era um ser sinistro e que consumia a luz ao encontrar Hailey. Porém, nota que não há nada sinistro nela, vendo suas mãos calejadas. Astarte chega à cozinha, onde encontra Moana. Ela se aproxima e pergunta onde Morgan está, mas Moana parece temê-la devido aos rumores sobre sua presença sinistra. Porém, Astarte logo mostra que não há motivo para medo, dizendo que tem um presente e entregando o remédio. Moana fica muito grata e surpresa ao ver que ela é tão diferente dos rumores. Morgan aparece, pega o remédio de Moana e o devolve, dizendo friamente que já tentaram e não funciona em cicatrizes antigas. Nossa! Ela se desculpa pelo tom e sai, deixando Astarte derrotada. Victoria conta que o príncipe decifrou um feitiço de cura poderoso e Astarte corre para buscar o livro mágico.
Ela o encontra, mas hesita em usá-lo nos Gêmeos, pois prometeu a Luena nunca revelar seus poderes mágicos. Enquanto isso, no Castelo Imperial, Riley espera a chegada iminente do Lorde Isaías. Relutante no início, ela mudou de ideia ao saber que ele é bonito, e agora planeja fazê-lo seu noivo. Caramba! Essa garota não perde tempo. Isaías chega e, ao sair da carruagem, sente uma presença sinistra no palácio. Bem, galera, espero que tenham curtido o resumo de Astarte tanto quanto eu. Na minha opinião, acho que o sumo sacerdote trama algo ruim, usando as princesas como peões. E aí, vocês acham que Riley é a luz? Ou será o contrário? E quando acham que Rian vai reaparecer? Deixem seus pensamentos nos comentários abaixo. Quero muito saber o que estão achando desse manhwa até agora. Como sempre, curtam e se inscrevam, isso ajuda muito a gente a postar mais vídeos.